Graça e paz. Amém? Boa noite. A presença do Senhor, ela é incomparável, né? Só ela para nos sustentar todos os dias. E quando o apóstolo fez a abertura do culto, ele falou de Josué, ele falou daquele deserto, ele falou da terra prometida. Quando Josué e Caleb, decidiram servir ao Senhor, Deus começou novamente a confirmar em meu coração, Irmãos, eu confesso que eu estava apreensiva. Aí estava preocupada com música, o que eu poderia colocar. Eu falei, não vou relaxar. Vou relaxar no Senhor. E eu não dormi a noite toda. É bom você pega de surpresa, porque a gente dorme, só na hora que a gente vai saber, Mas quando a gente vai se preparando, é horrível. E aí, eu até sonhei com a palavra. Eu estava em dúvida entre duas palavras e Deus me deu uma palavra direcionada. Eu falei, amém, está na bênção. Então não sou eu. Mas todas as vezes que nós nos pegamos nesse caminho de decisão, de decidir a quem servir, muitas das vezes nós paramos e deixamos de servir ao Senhor por causa das aflições. Deixamos de servir a Ele por causa das situações que nos envolvem. Irmãos, todas as vezes que vier uma situação sobre a sua vida, se você decidir parar, você vai decidir deixar de viver o que Deus prometeu. Uma situação, ela te conduz ao futuro. Uma tribulação, uma situação que está te envolvendo hoje, se ela está te atormentando, Deus está dizendo, eu quero te conduzir ao futuro, porque se você estiver bem, você vai parar no meio do deserto. Um certo tempo Deus falou para aquele povo no deserto, olha, vocês estão aqui há muito tempo. Eles já tinham casado, já tinham formado famílias, os jovens já tinham plantado. E Deus viu que eles estavam numa situação muito confortável e falou para eles, olha, vocês estão aqui há muito tempo. Vocês pararam. E Deus falou para eles avançarem. Na última vez que eu ministrei, eu falei sobre alegria e vinho novo. E não há como nós avançarmos, pensarmos nas coisas de cima com coisas antigas. Não há como o vinho novo vir sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Quando nós fazemos isso, nós tentamos colocar remendo novo em pano velho. Vinho novo em odres velhos. E é fato que não vai acontecer algo bom. A palavra, ela é nova. Como o apóstolo falou, todos os dias ela se renova na nossa vida. Todos os dias Ele vai renovar o nosso espírito. Ele vai nos dar palavra nova. Mas se o pano for velho, irmãos, não vai conseguir. A gente vai tentar remendar esse pano novo, que é a palavra renovada, e não vai dar. E por isso que nós vivenciamos certos tipos de alegrias que duram pouco. Esse vinho, ele vai se desfazendo, vai esvaziando, porque o odre fica rachado, fica seco, envelhecido. E eu acredito que Deus está nos levando a novos tempos, a uma busca de renovação, a uma busca incessante pelo que nós ainda não vivenciamos
Nós acreditamos nos seus sonhos, nos seus projetos. Nós acreditamos que o que ainda não aconteceu vai acontecer, porque Ele tem confirmado em nosso coração. Hoje eu estava vendo um testemunho do Yudi, não sei o sobrenome dele não, gente, é estranhão. É um jovem, né, que é famoso, e eu fui impactada pelo testemunho dele. Eu ainda não tinha visto. E Mateus, quando eu ouvi esse testemunho, estava falando com o pastor, imediatamente Deus me trouxe você à memória. Deus te deu uma geração para você cuidar. Assim como Deus deu para ele. Deus falou: escolhe pessoas para cuidar dos que virão. Uma geração que precisa de paternidade, que não tem paternidade. Uma geração que ainda precisa ouvir, assim como Deus falou através de Moisés: olha, Josué, quando tu entrares na terra, fala para os mais novos como você entrou. Fala para os mais novos como você atravessou o rio do Jordão. Fala para os mais novos como foi no deserto. Fala para os mais novos que eu estava o tempo todo. Era cantar a baixuria. Uma geração que não vai temer servir ao Deus vivo, ainda que ele passe pela sombra da morte, ainda que ele passe pelo fogo. Ora cantar a baixuria. Essa palavra Deus tem gerado em meu coração, como muitas das vezes Ele sempre faz dessa forma. Eu aqui sentada, e literalmente foi no dia que Deus me sacudiu, que Deus me deu um sacode, né? E o apóstolo estava pregando sobre algo, falando sobre alimento. Como Deus te serviria, te daria o que você mais gosta, né? E Deus me levou alguns anos atrás a um sonho. Irmãos, nessa época eu estava no banco e eu estava sofrendo muito. E Deus me deu um sonho, onde eu estava num lugar muito grande, onde havia um banquete, muita gente, e eu servia várias pessoas, comidas maravilhosas, e eu dava na mão de cada pessoa um prato bem preparado, e servia, e servia, e servia. Aí quando chegou a minha hora de eu me servir, aí eu coloquei algo para mim, veio outra pessoa, aí eu peguei meu prato e dei. Aí eu servia e servia. Aí eu finalmente falei: bom, finalmente eu vou me servir. Aí eu colocava a mesma comida nesse prato. E quando eu colocava a comida, eu sentava na mesa, quando eu olhava para o meu prato, estava praticamente vazio. E eu fiquei encucada com esse sonho. E como eu falei, eu estava no banco. Aí eu falei: nossa, mas que sonho estranho. Aí eu falei para uma pessoa que já não está mais aqui conosco. Aí ela falou assim: é sinal de que a comida não serve mais para você. Interessante, né, apóstolo? Aí eu falei assim: não, esse sonho não quer dizer isso não, porque eu estou sendo alimentada no banco. Eu estou sendo muito bem alimentada. E eu entendo muito bem a minha condição, porque eu decidi aceitar essa condição através de Deus. E Deus falou assim para mim: fique na mesma posição. E aí passou-se os anos, né? Tudo aconteceu.
as coisas mudaram, tudo, né? Muita coisa aconteceu. E Deus me trouxe a lembrança, irmãos, esse sonho enquanto o apóstolo pregava. E eu fui levada num entendimento muito bom para minha alma. Graças a Deus eu passei pelo processo. Irmãos, se eu não tivesse passado, eu acho que eu ia morrer naquele dia. Acho que eu nunca ia me perdoar. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi lá em Lucas 7, que fala assim: e rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, Lucas 7,36, irmãos, também. E Jesus, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os seus pés com lágrimas. E enxugava-lhes com seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando os fariseus viram isto, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Dize-lhe, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele que quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-lhe meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus, ele começou a falar essa palavra sobre o meu coração. Eu não conseguia entender o que Jesus estava querendo dizer. Eu sabia que Jesus queria falar comigo sobre servir. Porque no dia que Deus falou comigo ali, Deus falou assim: a minha igreja, ela está se permitindo eu servi-la. E Ele falou para mim assim: permita-me te servir nessa noite. E eu falei: Senhor, em que eu deixei de te servir? Em quem eu deixei que tu não me servisse? E Deus começou a trazer essa palavra ao meu coração. Engraçado que antes de Jesus entrar nesse lugar, havia uma situação no caminho, a qual os fariseus falavam do profeta João, a qual tinha preparado o caminho para Jesus. Falava de quem ele era, de como ele era desprezível para eles. E João, por sua vez, também tinha pedido para os discípulos dele perguntar a Jesus se era ele mesmo o Messias. E Jesus começa a responder, indo a caminho da casa dos fariseus, aos discípulos, né? Vai lá, fala para ele que os cegos
vem, os coxos andam, os paralíticos andam. Mas bem-aventurados que creem. E aí ele começa a falar quem era João Batista, né? Olha, ele não é só esse homem que vocês vê. Um simples homem, delicado, com roupas finas. Ele é um profeta grande. E entre mulheres não haverá maior do que ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Jesus estava pregando antes de acontecer essa situação, mostrando quem seria maior no reino de Deus. Ele falou, não, mas ele é maior entre nascido de mulheres, mas o menor, o que é menor no reino dos céus, se tornará maior. E aí ele entra para essa situação, e essa mulher se humilha ali para Jesus, se lança aos pés de Jesus. Quando Jesus fala para os fariseus, olha, vocês não lavaram meus pés quando eu entrei. O ato de lavar os pés, de ungir os pés dos judeus, era um costume dos judeus. Para quem fosse entrar numa casa, para que ele dissesse assim, olha, você é bem-vindo. Você é bem servido aqui, você será bem, né, acolhido aqui. E Jesus começou a me levar em muitas situações. Ele começou a me levar lá onde os discípulos estavam com ele no momento da ceia. E a palavra diz que quando ele terminou de cear, ele sentou-se, cingiu com uma toalha, sentou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. E a palavra diz que quando Simão Pedro viu que ele ia lavar os pés dele, falou, Senhor, tu não lavarás meus pés. E Jesus falou, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, né? Não, lava até a cabeça. Então, não, só os pés. E Jesus lavou os pés dele. E ele continuou falando. Por que ele estava fazendo aquele ato? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ele começou a preparar aquele momento. E lá, no versículo 10 ele fala assim, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de lavar os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se os fizestes. Não falo de todos vós, eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantará contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos tenho dito, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou.
Na verdade, vos digo, se alguém recebeu o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então Jesus estava dizendo para eles assim, olha, se eu não fizer isso, eu não sou digno também. Porque eu estou autenticando a autoridade de vocês. Eu estou dizendo para vocês que vocês foram bem recebidos como meus discípulos. Que vocês são os meus discípulos. Que eu reconheço a autoridade que está sobre vocês. Porque quem recebia alguém, lavava os pés e estava dizendo, olha, você é bem recebido na minha casa. A sua palavra vale para mim. Eu tenho que te acolher. Eu estou te acolhendo. Jesus estava dizendo para eles, olha, eu estou fazendo isso porque é necessário que eu reconheça a autoridade de vocês. E se alguém não fizer isso com vocês, fizer o contrário, não receber vocês através de mim, eu através de vocês, eles não são dignos de mim. Eles não têm a mim, e quem não tem a mim não tem o Pai. Quando Jesus estava naquele lugar, aquela mulher mostrou nitidamente para ele a quem ela servia, como ela via Jesus, como ela estava recebendo no coração dela aquele homem. A honra que ela deu, irmãos, ungir com óleos, era honra de autoridade. Ela estava dizendo para Jesus, olha, você é a minha autoridade aqui nesse lugar. Eu reconheço. Porque antes de Jesus chegar naquele lugar, ele estava sendo mal falado. E Simão chamou ele, irmãos, não para recebê-lo bem, mas para testá-lo. Tanto que ele fala, olha, você não me recebeu com honras, com olhos, com unguento. Mas eu entrei, eu estou aqui. Essa mulher sim, sabe com quem ela está falando. Sabe, irmãos, é uma outra passagem que fala sobre a mesma ação, né? Eu não vou dizer se é a mesma passagem, se é a mesma mulher, porque eu não sou teóloga. Mas fala de uma mulher que ofereceu o mesmo óleo, um nardo, caro, caríssimo. E a palavra diz que um dos seus discípulos falou assim, nossa, esse óleo é caro. Poderia ser vendido e dado a muitos pobres. O mesmo óleo que aquela mulher ofereceu a Jesus naquele lugar, onde aqueles fariseus estavam, onde não reconheciam sua autoridade. E a palavra diz que Jesus falou assim, não, deixa ela me ungir, ela está me preparando. Os pobres sempre estarão convosco. Sabe o que Jesus falou no meu coração? Para completar, irmãos, Jesus estava mexendo tanto no meu coração com essa palavra. Eu fui ver uma notícia. Que essa notícia tinha passado batida por mim no Face. Eu não queria nem ver e tal. Por fim, estou em casa vendo o jornal da noite e eu vejo essa notícia. Uma mulher que ela servia a muitos. Fazia caridade. Cuidava de muitos animais na casa dela. Tinha mais de 15 cachorros. Mas dentro da casa dela havia um prisioneiro, uma criança. Quando eu vi essa notícia, eu passei mal, irmãos. Eu tive crise de labirintite, que eu não tenho há anos. E aquilo me atormentou. A criança aprisionada dentro de um latão, sem comer, sem tomar banho. Que ela e o marido decidiram fazer assim.
Mas ela distribuía cestas básicas, irmãos, para muitas crianças. Roupa, alimento. Eu falei, hipócrita. Eu e meu esposo estava do lado do outro, eu falei, olha que mulher hipócrita. Aí Jesus falou assim: assim é a minha igreja, assim são nós quando fazem isso. Há muitos acorrentados. Sabe quando Judas falou assim, olha, esse óleo poderia ser vendido e repartido para muitos. Jesus falou que a intenção do coração dele não era repartir para pobres, mas sim ficar com dinheiro, porque ele era ladrão. Seus próprios interesses. Sabe, Jesus falou assim, olha, quando vocês buscam os seus próprios interesses, vocês fazem para os de fora, mas vocês não servem os de dentro. E aí Jesus começou a falar comigo. Sabe, irmãos, quantas vezes nós queremos servir os de fora? Quantas vezes nós vamos lá, damos nosso dia, irmãos, eu já dei madrugadas para pessoas, mas eu nunca dei madrugada para os meus próximos. Falando próximo porque é o que está mais próximo. Eu já perdi tempos, noites. A quem eu estava servindo, irmãos? E aí Jesus ali falou assim para mim: permita-me te servir, porque até hoje você serviu a si mesmo. Sabe o que Jesus estava falando para Judas, sobre a situação de Judas falar que aquele óleo, ele estava dizendo, olha, estão pensando em si mesmo, em servir a si mesmo. Quantas vezes nós fazemos caridade, irmãos, queremos servir lá fora, para agradar o Senhor, para dizer aos pés dele, olha Jesus, olha o que eu tenho feito por ti. Olha o meu unguento. Olha como é precioso. E tem um monte de acorrentado dentro da nossa casa, passando fome de palavra, passando necessidade de ouvir. Você serve lá fora, você faz caridade, você ouve um, ouve outro, e vai na casa de um, vai na casa do outro. Quando você chega em casa, amor, faz isso. Não, agora eu não tenho tempo. Não, estou cansada. Mãe, faz isso para mim. Não, vai lá, faz você. Eu não sei o que Jesus quer falar. Para quem? Para a igreja, irmãos, Ele quer falar isso. Como você está se desgastando, irmãos? Às vezes, achamos que o foco é lá fora, irmãos. Aonde vamos agradar o Senhor, aonde vamos ungir os pés dEle. Não que você não vá fazer, tem que fazer, irmãos. Mas se você fizer lá fora e não fizer dentro, irmãos, não adianta nada derramar o nardo. Não adianta nada vender o nardo. Sabe,
Jesus falou literalmente, olha, quando tentamos servir a nós mesmos, eu levantei voz para servir uns aos outros, e eu sirvo a vocês. Eu lembrei do prato vazio. Quantas vezes, irmãos, eu quis servir a mim mesmo. Nesse momento mesmo que Deus deu esse sonho para mim, eu estava decidida a servir a mim mesma. As minhas convicções, os meus pensamentos, achando que eu estava derramada aos pés de Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu neguei a palavra vinda do altar. Não é o que eu penso, não é o que eu concordo. Quantas vezes eu lutei, irmãos, com as minhas forças. E eu vivia com fome. Sempre com um prato vazio. O pastor falou assim, o que Deus falou contigo, pastor? Eu falei, Deus falou para mim que quem se serve vive sem nada. Quem se serve a si mesmo vive sem nada. E quando Pedro fala assim, olha, não, Jesus, não vai lavar meus pés. Jesus falou, não tem parte comigo se eu não lavar teus pés. Se eu não te ensinar isso daqui. A quem você deve dar honra? Se eu não te ensinar a quem você deve servir primeiro. E nós lutamos, irmãos. 1 Timóteo 5,8 fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E aí, nós precisamos de tirar as correntes, irmãos. As prisões que estão dentro da nossa casa. Nós precisamos ungir os pés de quem está dentro da nossa casa, acolher, irmãos. A unção servia para cura também. A unção servia para representação de autoridade. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, dentro da nossa história, dentro da nossa vida, dentro do nosso íntimo e ver como temos servido ao Senhor. Como temos servido uns aos outros. Que óleo é esse, irmãos? Que precisamos derramar como aquela mulher derramou. Era um óleo que custou caro, custou o choro daquela mulher. Era um óleo que custou a sua vida toda na prostituição, porque ela é chamada de pecadora. E só as mulheres que viviam na prostituição eram chamadas assim. Irmãos, tem coisas dentro de vasos de alabastro, dentro da nossa vida, dentro da nossa história, dentro de vaso de barro que nós criamos, que nós construímos, que é tão difícil de quebrar na presença do Senhor. E dizer para Ele, olha Senhor, eu te entrego isso daqui como referencial para dizer que eu te sirvo. Aquele vaso se torna um vaso de bronze, de ferro, que nós não conseguimos quebrar dentro da nossa casa, irmãos, e nós servimos lá fora, assim, com superficialidade. Nossa, quase que eu falei inglês agora. Superficiais.
servimos superficiais a nossa casa, servimos o nosso próximo. E as pessoas ficaram espantadas quando viram que aquela mulher, ela negava comida para aquela criança dentro da casa dela, porque ela falava assim, nossa, ela dava alimentos. Irmãos, quantas vezes nós damos alimentos para os de fora e negamos para os de dentro? Dizemos assim, não precisa, não quer ouvir. Vai para o joelho, vai ungir os pés dele enquanto dorme. Olha, é uma honra ter tido gerado. Meu filho, minha filha, foi uma honra ter te gerado. E eu não entregarei na mão do diabo. Meu marido, foi Deus que me deu. Eu não vou entregar para Satanás. Eu vou servir. Minha esposa, eu não vou entregar para Satanás. Eu vou honrá-la com a autoridade que ela merece ser honrada. É muito bom ser honrado, irmãos. Olhei para o Marquinhos e lembrei de algo. Jesus sabia disso. Quando ele era reconhecido com honras, como mestre, como Senhor. É muito bom você estar numa festa, ser convidado, e você saber que você foi convidado de honra, porque nessa pandemia, quase ninguém está sendo convidado para a festa, né? Você fala, nossa, eu fui honrado, cara, com essa pandemia. É muito bom, irmãos. A sua casa deseja isso. A sua esposa deseja isso. Ser honrada. Seus filhos desejam isso. Na verdade, eu vos digo, se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Como é que nós temos olhado para o nosso interior, para a nossa casa, para o nosso próximo? Quero que a igreja fique de pé. Você precisa desligar algumas correntes de alguém. Dizer assim, eu te dou liberdade com o óleo do Senhor, com óleo de honra. Você precisa honrar alguém. Fala para Deus, Senhor, nessa noite eu quero honrar alguém. Quero que a honra seja a primeira, seja a honra dada primeiro à minha casa. Você precisa curar alguém através de uma palavra de amor. E você faça essa unção nessa noite sobre a sua vida. Irmãos, há um novo tempo. E você não pode ficar no passado. Ei, você não pode ser o mesmo do passado. Xere cantará baixuriando. Há um novo tempo. Deus está te dizendo, ei, eu estou te esperando. Ei, a sua casa está te esperando nessa ação. Ei, sobre a sua cabeça você é um escolhido meu. A sua casa é uma escolhida minha. Xere cantará baixuria. Se você negar a sua casa, eu também te negarei. Xere cantará baixuria. Deus quer dar honra nessa noite. Ele está dizendo, não despreze a honra que eu coloquei sobre a sua casa. Porque sobre você, sobre a sua casa, virá uma honra tão grande que você vai alcançar o que você não conseguiu alcançar ainda. Xere cantará baixuria. Você está remando com teus braços, com a tua força. Deus está dizendo assim, pare de servir a
você mesmo. Pare de querer me agradar servindo fora, enquanto você despreza os de dentro. Ele quer te curar. Ele quer dizer a honra sobre a sua cabeça. Será que você não entende que eu te escolhi de trás da esmalhada? Eu falei, Senhor, nós já lavamos tantos pés de tanta gente. Nós fizemos atos que lá fora não se concretizaram, Senhor. Eu não vou fazer nada disso não, que eu perguntando a Deus o que eu iria fazer. Aí Deus falou assim para mim, eu não quero atos, eu quero ações. Eu falei, Deus, o que tu quer que tua igreja faça? O que tu quer que eu faça, Senhor? Deus falou assim, a casa primeiro. Irmãos, Deus me deu um rema. Quem quiser vir aqui na frente pode vir receber a unção. Você vai ser ungido, você vai chegar na sua casa e você vai fazer um ato profético com a tua família. Ninguém vai ver, irmãos, ninguém precisa ver. Mas você precisa honrar a sua casa. Você precisa lavar os pés dos seus filhos, da tua mulher, do teu esposo e dizer, a sua vida é preciosa para mim. Espírito Santo. E você vai ungir cada um, como se você estivesse ungindo os pés de Jesus e falando, a honra é minha de ter você comigo, a honra é minha de ter a minha família, a honra é minha de ter a minha casa, a honra é minha, Senhor, de tu ter constituído sacerdócio sobre mim. Amado Jesus, quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Unção de honra. Senhor Jesus, quando você entrar na sua quero casa, beijar teus olha pés. a sua casa como uma honra. Oh Senhor, o óleo do Senhor está sobre a minha Amado casa. Jesus, quero beijar teus Só pés. você sabe o preço desse nardo que vai ser, dessa renúncia. Como aquela mulher que não se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Senhor Jesus, quero beijar teus pés. Sabe aquelas visitas que você faz constante e você chega super exausto dentro da sua casa? Fala assim, hoje a unção é para minha casa. Hoje eu vou ungir a minha casa. Eu vou dar honra à minha casa. Jesus, sabe aquela mulher que te ama, como aquela mulher e fala assim, ó, que não se meu marido, eu tenho tanto orgulho de você. Seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Se você quer fazer lá fora para dizer para Jesus que ama Ele, faça com a tua esposa, faça com o teu esposo, faça com o teu filho. Quero beijar teus pés. Ora, xere cantará baixuria manai. Oh,
teus pés. Que o nardo, esse nardo tão duro, que demorou para você entender que precisava ser quebrado, esse nardo do orgulho, esse nardo da insegurança, esse nardo do medo, esse nardo que muitas das vezes nós seguramos por tanto tempo e deixamos de derramar sobre os pés do Senhor e dizer: Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Senhor, eu Te reconheço como autoridade na minha casa, não deixa mais eu fazer além do que eu preciso. Senhor, quando eu for às nações, quando eu for na esquina da minha casa, que o nardo da minha casa seja um vento cheiroso, suave na Tua presença, que eu não preciso mais carregar esse nardo pesado que me custe dor, que me custe remorsos, que custe a minha família, que custe a minha aliança, que custe a minha paz. Como aquela mulher Sim, não Senhor. se importou, seus cabelos, suas lágrimas enxugou. Eu poderei fazer como Jesus, que mostrou para mim que Ele era autoridade, Ele reconhecia a autoridade. Quero beijar. Que a partir de hoje, Senhor, nós venhamos reconhecer a autoridade da nossa casa, do nosso próximo. Venhamos, Senhor, acolher o nosso próximo, dar de comer, dar de beber, beijar, abraçar, para que nós possamos ter portas abertas, Senhor. Onde nós pisarmos, Senhor, a bênção seja restabelecida. Onde nós pisarmos, Senhor, nós sejamos reconhecidos como seu. Que a Tua palavra diz que nós seríamos reconhecidos através de Ti, Senhor. Nós queremos decretar que famílias serão benditas através da nossa família. Nossos filhos profetizarão, porque, Senhor, Tu ensinaste dentro da nossa casa a profetizar. Através de Ti, Senhor, nós vamos profetizar para muitas famílias. Nós vamos, Senhor, ceiar com muitas famílias, Pai. Nós vamos curar, através da sua unção, muitas famílias, Pai, que precisam de cura. Oh, Espírito Santo, que a Tua paz, Senhor, esteja no nosso coração, em nosso coração, Pai. Que cada vida aqui, Senhor, venha ter entendido o nosso primeiro chamado, Senhor. Que venhamos descansar em Ti e cumprir o nosso propósito, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa chegar na sua casa. Prepare um ambiente. Quem você precisa honrar, quem você precisa abraçar, quem você precisa beijar, quem você precisa de fato dizer: eu reconheço Jesus sobre você. Quem você precisa devolver a paternidade, quem você precisa devolver a paz, quem você precisa devolver a honra. Pode ser que você precise devolver a honra de pessoas de fora que estejam aqui. Quem sabe você não reconhece Jesus na vida dela. Quem sabe você não a serve, não vê autoridade sobre ela. Jesus falou: servir todos uns aos outros, como eu vos fiz com vocês aqui, ó, com autoridade, reconhecendo, acolhendo. Quem sabe você olha para alguém aqui dentro da igreja e você não reconhece a autoridade. Mas faça isso, irmãos, em amor. Faça isso com honra. Não vai dizendo para a pessoa que você, olha, tenho isso. Não, irmãos, reconheça, quebra o vaso, reconheça que sem Jesus, sem o perdão de Jesus, se você não perdoar, se você não amar, você não é também perdoado e não é amado.
Não faça como os fariseus fizeram com Jesus, chamaram ele para testá-lo. Não chame alguém na sua casa para honrar, para testar. Prepare uma mesa, honre com alegria e com honras. Esse foi o que Deus pediu para mim estar passando para a igreja. Não sei quem vai fazer, não quero nem saber. Que você possa verdadeiramente romper esse vaso que está nas suas mãos, em nome de Jesus. Seus cabelos, suas lágrimas. Que Deus possa estar te guiando até a sua casa, falando com Ele. Eu quero orar pela vida de vocês. Senhor Jesus, queremos todos os dias, Pai, nos derramar na Tua presença. Dá honra a Ti. Dá honra, Senhor, à nossa casa, ao nosso próximo. Dá de comer, dá de beber, Senhor. Servir ao nosso irmão, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui regozijante, alegres, porque, Senhor, o óleo está sobre a nossa cabeça e sobre a nossa casa. O sacerdócio está sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, nos entregamos a Ti nessa noite, como sinal de honra, e desejamos estar contigo durante todos os dias da nossa vida, Pai. Toma os teus filhos em Tuas mãos para honrar